Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão de julgamento do Tribunal Pleno do TRE do Rio Grande do Sul. E saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Gustavo Goffenteller, desembargador Thompson Flores e desembargador Amadeu Butelli. Saúdo também o ilustre procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon, a saudação ao doutor Rogério Vargas, secretário da sessão, e em nome de quem saúdo a todos os servidores do TRE, e uma saudação também aos advogados que hoje irão participar desta sessão de julgamento. Doutores Luciano Manini Neumann, doutor Alex Claic e doutor Paulo César Esgarbosa. Minha saudação também à nossa assistência. Antes de passarmos ao primeiro julgamento da tarde, gostaria de reparar algo que acabei esquecendo ontem, que é manifestar e propor à Corte, ao Pleno, um voto de pesar aos familiares do senhor Miguel Glaser Ramos, pai do nosso colega desembargador eleitoral Miguel Ramos, que nos assiste. O senhor Miguel Glaser Ramos faleceu no dia 28 de fevereiro, agora passado, aos 96 anos de idade. E realmente é com muito pesar que trago essa notícia, que provavelmente já seja de conhecimento de muitos, e proponho, então, um voto de pesar da Corte e de condolências à família, tanto do desembargador Miguel Ramos quanto do senhor Miguel Glaser Ramos. Estando todos de acordo, então serão encaminhadas condolências pela área administrativa. Bem, colegas, vamos ao primeiro julgamento da tarde. É o processo número 060044976, de Santo Ângelo, relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa. Se trata de um recurso apresentado pela coligação Compromisso com Santo Ângelo, Renovar para Crescer. Nós temos aqui manifestação, interesse para sustentação oral, por parte do doutor Luciano Neumann, pelo recorrente Coligação Compromisso com Santo Ângelo, e também do doutor Alex Claic, pelo recorrido Jacques Gonçalves Barbosa. Eu consulto a ambos advogados se concordam com a dispensa do relatório. Estão de acordo? Sim. Então, pela ordem, com a palavra, pelo recorrente, doutor Luciano Neumann. Senhor presidente, desembargador André Vilarinho, nobre relator, desembargador Armínio da Rosa, julgadores deste pleno, respeitável representante do Ministério Público Eleitoral, doutor Fábio Venzon, funcionários do tribunal, o colega advogado, uma boa tarde a todos. Bom, estamos diante de uma ação de investigação judicial eleitoral, onde foram apresentadas as seguintes ilegalidades cometidas, principalmente pelo primeiro representado, o senhor prefeito Jacques Barbosa, no município de Santo Ângelo. São elas, então, promoção pessoal do prefeito nas publicidades institucionais, excesso de despesas com publicidade no primeiro semestre do ano eleitoral, uso indevido dos meios de comunicação, abuso do poder político e econômico e também abuso do poder de autoridade, com o uso do slogan de governo na campanha eleitoral. O juiz de primeiro grau, então, sentenciou o feito sem resolução de mérito, entendendo pela existência do litisconsórcio passivo necessário e consequente confusão entre a parte autora e parte ré. Isso em virtude de que o senhor Bruno Hesse, o vice-prefeito da época, na primeira gestão do representado Jacques,
teria sido o candidato vinculado à coligação autora nessa demanda. Com a máxima vênia, excelências, não é o que se espera dessa justiça especializada. A única razão sustentada pela defesa dos representados para que fosse denunciado a lide o senhor Bruno Hesse seria o fato de que este, enquanto vice-prefeito na gestão anterior, teria firmado em 16 de janeiro de 2019 o contrato número 12/2019, em nome do município de Santo Ângelo, com o jornal Mensageiro, bem como ao aditivo realizado no ano seguinte, no mesmo mês de janeiro. Ambas as assinaturas ocorreram em janeiro, durante as férias do prefeito Jacques Barbosa, ou seja, trataram-se de atos meramente administrativos realizados pelo substituto legal do prefeito. Com a máxima vênia, excelências, ao entendimento do nobre procurador regional que firmou o parecer, merecem ser corrigidas algumas informações ali esposadas. O então vice-prefeito Bruno Hesse não autorizou o processo licitatório para a contratação da publicidade institucional, conforme afirmado na página 4 do parecer ministerial. O pregão presencial número 85/2018 não foi autorizado pelo vice-prefeito, mas sim pelo prefeito Jacques Barbosa, ordenador de despesas. Excelências, é totalmente dispensável a formação do litisconsórcio passivo necessário quando o agente pratica a conduta na condição de mero mandatário do beneficiário que integra a demanda. Quem cometeu ilegalidades e abusos demonstrados na AIGE foi o prefeito Jacques. Não há dúvidas que o agente político destinatário da vedação legal foi o prefeito Jacques, e não o vice-prefeito Bruno, que sequer participou de qualquer abuso. Vejam que nos processos de contas que tramitam no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, o então vice-prefeito Bruno Hesse sempre foi considerado mero mandatário ou mero substituto do prefeito durante as férias ou ausências do titular. Isso também aconteceu com o presidente da Câmara, quando tanto o prefeito quanto o vice-prefeito estavam ausentes e ele teve que assumir. Ou seja, formalmente, o vice-prefeito figura no processo de contas como responsável, assim como o presidente da Câmara. Mas também sequer se manifesta individualmente, porque atuou só como mero mandatário. Tanto o vice quanto o presidente da Câmara acabam nem se manifestando nesses processos de contas. Não temos dúvida nenhuma que o prefeito Jacques é a pessoa responsável pelos cometimentos dos abusos demonstrados nesta demanda e pela contratação desnecessária e abusiva do jornal Mensageiro. Enfim, excelências, é evidente aqui a inexistência da condição de ordenador de despesas, merecendo ser afastada a equivocada conclusão do juiz Apó de que o senhor Bruno Hesse deveria integrar o polo passivo da demanda, pois não foi agente da conduta considerada irregular e tampouco beneficiário de qualquer ato. Por essas breves razões, excelência, se requer, então, seja provido recurso para que seja desconstituída a sentença, afastando o indevido reconhecimento da confusão pela manifesta inexistência de litisconsórcio passivo necessário do senhor Bruno Hesse, determinando, assim, o prosseguimento da AIGE na forma do rito previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Era o que constava, senhores. Muito obrigado e uma boa tarde. Muito bem. Eu passo, então, a palavra ao doutor Alex Claic, pelo recorrido Jacques Gonçalves Barbosa. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde, senhor presidente, doutor desembargador, André Vilarinho, doutor relator, demais integrantes desta colenda Câmara, dessa colenda turma, da composição do TRE. Com relação ao processo em si, excelência, não há
muitas questões mais a serem ponderadas de posse do parecer do Ministério Público Eleitoral, ao qual este liame subjetivo, sim, durante a gestão de Jacques Barbosa, pois Bruno Hesse era seu vice-prefeito, inclusive na época da firmatura dos contratos, que não dotam de irregularidade alguma. Contudo, como foram atos praticados pelo vice-prefeito, então, não apenas como um procurador, mas como no exercício da função de prefeito, como é da jurisprudência do entendimento pacífico do TRE, deve responder, sim, solidariamente. No caso, como é também o propositor da ação em virtude do rompimento da coligação que houve, esta confusão entre autor e réu é que levou à extinção do processo na origem, referendada pelo eminente procurador eleitoral, a qual também nós aderemos ao parecer. Então, para evitar maiores desgastes no julgamento da turma, nós fazemos referência a esses termos, postulando o desprovimento do recurso do recorrente. Muito obrigado. Muito bem. Então, com a palavra, o eminente procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores integrantes da Corte, doutor Rogério Vargas, Secretaria de Sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores da Corte, uma saudação aos advogados que se encontram na tribuna e uma saudação especial à nossa audiência. Uma questão já foi colocada, o parecer nesse caso aqui é do doutor Pumes, e ele menciona o seguinte: a causa de pedir da coligação autora gira em torno do suposto abuso do poder econômico praticado pelo prefeito de Santo Ângelo, Jacques Gonçalves Barbosa, candidato à reeleição, mediante contratação de veículo de comunicação para fim de veiculação de publicidade institucional, ao teria sido utilizado para promoção pessoal, como candidato. E aí menciona os dispositivos que teriam sido violados. Não obstante a gravidade dos fatos narrados na inicial, adveio aos autos com a peça contestatória a informação de que o agente público que autorizou o processo licitatório para a contratação da publicidade institucional, objeto central da presente AIGE, foi então vice-prefeito, o senhor Bruno Hesse, que é candidato da coligação representante, né? Atual candidato ao cargo do prefeito pela coligação autora. Aportaram aos autos também imagens extraídas da rede social Facebook que demonstram que, a exemplo do prefeito Jacques, o então vice-prefeito Bruno Hesse constou das publicidades institucionais, aqui tidas por irregulares. Então, ele também foi beneficiado com divulgação de seu nome e de sua imagem. Ou seja, restou demonstrado pela parte adversa que o responsável pela assinatura dos contratos de serviço de publicidade com a empresa Jornal Mensageiro foi o senhor Bruno Hesse, fato que por si só já ensejaria uma eventual apuração de conduta vedada por abuso e abuso de poder econômico. Além do mais, restou comprovado que ele também poderia estar se beneficiando, então, da propaganda institucional, pois teve seu nome e sua imagem vinculados aos atos administrativos publicados na propaganda institucional. Aí menciona aqui a decisão do juízo, né, nesse sentido, então, haveria uma confusão na parte, porque ele deveria figurar no rol passivo, haveria então um desconsórcio necessário, então como ele deveria figurar, não seria possível essa confusão do autor estar nos dois polos. E aí o juiz extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência dos pressupostos de constituição e validade do processo, artigo 425, inciso 4. Nesse sentido, nós não temos reparo aqui a fazer o parecer do doutor Pumes, razão pela qual opinamos pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Armínio da Rosa. Senhor presidente, saudando Vossa Excelência, na pessoa de quem estendo as saudações a todos os membros desse plenário, doutor Fábio Venzon, nosso muito estimado procurador regional eleitoral, doutor Rogério Vargas, em nome de quem estendo a saudação a todos os funcionários desse judiciário eleitoral, e aos advogados que fizeram as suas sustentações orais anteriormente com o brilhantismo que se possa reconhecer a elas. Não adianta que eu estou negando o provimento, não? A hipótese era de desconsórcio necessário, evidente, já que se trata de uma ilegalidade decorrente de contratação de campanhas publicitárias pretensamente institucionais, mas que, na verdade, se destinavam às candidaturas do prefeito e do vice-prefeito. Não é? Não tem como negar, como afastar o vice-prefeito dessa ilegalidade que o beneficiou. Eu transcrevo a sentença
muito bem lançada nessa parte, não é? Em que o juiz, entre outras considerações, e apenas vou fazer em atenção às sustentações orais, diz o seguinte: na defesa são trazidas publicações dos mesmos meios de comunicação com notícias da administração, veiculando nome e imagem do vice-prefeito. Se os dois, agora candidatos, foram os gestores municipais, chefes do executivo, e utilizaram dos mesmos meios, sem adentrar no mérito se a conduta é correta ou não, ambos são legitimados a vir responder pela acusação. Exemplo, e o juiz cita a jurisprudência. Note que o vice-prefeito, atuando também como gestor e chefe do executivo, não é um mero mandatário. Ele exerce a função de chefe de poder, a justificar eventual exclusão do litisconsórcio. Outra questão trazida inicial foi que não haveria necessidade de contratação de jornais locais para divulgação de atos normativos e administrativos, na forma realizada com o jornal Mensageiro. Mesmo assim, foi autorizado o pregão número tal. A defesa, contudo, comprova que quem autorizou o referido pregão foi o vice Bruno Hesse. E prossigo, então, agora aqui. A sentença, como manifestado na sentença, então o vice-prefeito Bruno Hesse, além de ter participado diretamente do processo licitatório para a contratação do processo licitatório, participou para a contratação da publicidade institucional, também teve seu nome e sua imagem veiculados em notícias sobre a administração, pelo mesmo meio de comunicação indicado na representação originária dessa AIS, como responsável pela publicidade regular referente à promoção pessoal do então prefeito Jacques Gonçalves Barbosa, situação que demonstra a mesma obtenção do benefício. Ademais, ao contrário do alegado nas razões recursais, a atuação do senhor Bruno Hesse em nenhuma hipótese configura de mandatário. O fato de a natureza do caso de vice-prefeito consistir primordialmente na substituição do titular do mandato, em sua ausência ou afastamento, não diminui ou elide o seu dever de responsabilidade como gestor, pois tais deveres e responsabilidades derivam do próprio cargo que está sendo ocupado, independentemente de quem o está ocupando. Sendo assim, estando o ex-vice-prefeito vinculado diretamente à conduta ilícita narrada na representação, na qual o ex-prefeito fora denunciado, inevitável a necessidade do desconsórcio passivo necessário. A razão pela qual, senhor presidente, com esses fundamentos, e pedindo escusas à minha delonga, sem querer amassar qualquer um, eu estou desprovendo o recurso. Desprovendo o recurso. Sim. Muito bem. Consulto os colegas. Se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto, aos votos já. Senhor presidente, não apenas gostaria, em brevidade, renovando as saudações, fazer uma especial ao desembargador Miguel, que está nos assistindo, duplamente, primeiro pelo falecimento do pai, que nós já sabemos, e em boa hora quero cumprimentar Vossa Excelência de ter trazido esse voto de pesar, e também eu fui, durante um longo tempo, um assistente assíduo e sempre tive a deferência, principalmente do desembargador Armindo e outros colegas, de fazerem referência. Então, o doutor Miguel, que está nos assistindo. E apenas em homenagem também, senhor presidente, à sustentação oral de ambos os advogados, principalmente o doutor Nilma, eu apenas faço uma referência aqui da tribuna. Ele fez uma colocação interessante de que o litisconsórcio não haveria porque a questão seria praticada só pelo prefeito. Mas eu quero apenas esclarecer que o litisconsórcio, no caso, ele se dá a partir da narrativa da inicial para compor o polo ativo. E a questão, se foi só o prefeito ou foi visto também, já é uma questão posterior de mérito, que deveria ser enfrentada pela parte que deveria estar presente. Então, não se faz aferir o litisconsórcio já com a antecipação do mérito. Desse modo, apenas fazendo essa referência, em homenagem ao que foi colocado na tribuna, acompanho integralmente o bem lançado voto do desembargador relator, como é costumeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem. Os demais mantêm os votos, acompanham o relator, votos já lançados na rede. Então, recurso 060-044976 de Santo Ângelo, negar um provimento unânime. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Obrigado, boa tarde.
Boa tarde, doutor. O próximo, o que houve aqui? Trancou? Estou com uma interrupção de internet aqui. Estão me escutando? Está muito bem, presidente. Então, foi só aqui mesmo. Vamos tentar chamar o processo por aqui. Eu pediria para colocarem o processo aqui na tela. Agora apareceu aqui. Não, esse é o número 1. Tem que ser o número 2, que a minha internet trancou. Peço aí para o pessoal da retaguarda colocar o número 2 para nós poder chamar. Aqui na tela só está aparecendo o 1. Doutor Rogério, peça, não acho que eles não estão me ouvindo, peça para botarem o número 2 ali para eu poder chamar, que na minha tela aqui, na paralela, trancou. Agora deu. Perfeito. O próximo é o recurso 060002585 de Lagoa Vermelha, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes. E esse eu já tinha visto antes, tem pedido de sustentação oral por parte do doutor Paulo César Garbosa, que falará pelo recorrente. Antes de passar a palavra ao doutor Paulo César Garbosa, eu gostaria de passar a palavra ao eminente relator, que parece que temos uma questão de ordem aí para colocar em regime de discussão. Com a palavra, então, desembargador Silvio, por gentileza. Eminente presidente, na sua pessoa, cumprimento a todos os integrantes da Corte, na saudação ao doutor Fábio, ao doutor Rogério Vargas, aqueles que nos ouvem, aos funcionários do tribunal, e muito especialmente o doutor Paulo César Garbosa. Doutor, ontem, mercê da sua competência e da profundidade das questões que o senhor trouxe ao conhecimento do tribunal naquele processo julgado pelo desembargador Amadeu Butelli, hoje coube a mim um processo subsequente, na mesma ordem, a exemplo daquele, e que eu quero registrar ao plenário que Vossa Excelência destacou que, nos últimos 2 anos, mais de 400 eleitores se transferiram para o município de Caseiros, o qual conta com 3.174 habitantes e eleitores em número de 3.107 pessoas. Tece comentário sobre a necessidade de evitar que o processo eleitoral seja comprometido por manobras que, mediante transferências irregulares, aumentem o colégio eleitoral em benefício de determinados candidatos. Tão eloquente foi a sua manifestação da tribuna, que o nosso desembargador, vice-presidente corregedor, fez um questionamento acerca da conveniência da junção dos processos. Quando me deparei com este processo que eu já havia votado, eu me dei conta que, diante da profundidade e importância das suas colocações, na verdade, o exame passa a extrapolar o interesse individual. Há, sim, um interesse coletivo diante das possíveis gravidades dos fatos que o senhor trouxe ao tribunal. Razão pela qual, então, eu estou pedindo vênia para submeter ao colegiado, inclusive examinando as atuais disposições do Código do CPC de 2015, em que, na verdade, amplia as hipóteses de conexão para trazer um artigo 3º que diz que serão reunidos um parágrafo 3º, ampliando a conexão, serão reunidos para julgamento conjuntos processos que possam gerar riscos de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, que, na verdade, é o grande espírito que norteia, né, a conexão, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Então, eu estou propondo ao plenário, né, que realmente se possa fazer um estudo melhor com a reunião dos processos para um exame mais detido
e seria esta, então, a proposição para que o julgamento fosse suspenso em regime de discussão e submeta igualmente acerca da conveniência e a oportunidade de, neste momento, reunirmos, porque o doutor Sgarbossa afirmou que, neste momento, tramitam no tribunal, não tivemos tempo ainda de conferir, 20 processos, é isso, doutor Sgarbossa? Sim, Excelência, mas eu não sei se todos já chegaram no tribunal. Tem uns de primeiro grau, acho que está quase todos no TRE já. Sim, nós vamos, então, em vista disto, presidente, eu pedi a questão de ordem para submeter ao plenário sobre a conveniência de levarmos em frente aquela oportuna sugestão dada ontem pelo nosso desembargador Arminio Lima. Por favor. Perfeitamente. Ponho, então, a palavra em regime de discussão aos colegas para quem quiser desejar se manifestar. Depois eu escutarei, mas se terão a oportunidade também de se manifestar, o advogado e o meu representante do Ministério Público, doutor Venzon. Algum dos colegas deseja se manifestar sobre a proposição do relator? Eu estou plenamente de acordo com o encaminhamento sugerido pelo relator, senhor presidente. Eu também, senhor presidente. Eu também estou de acordo, senhor presidente. Apenas faria uma pequena colocação que aqui é só uma questão técnica, né? E é o malveso daquele que modestamente procura sempre manter a coerência ao longo dos estudos. Não me preocuparia muito, desembargador, se houver a possibilidade de sentenças conflitantes, que eu não vejo no caso, porquanto as provas podem ser diversas. Ontem se deu um julgamento em função de uma determinada prova e amanhã pode se julgar em contrário por outra prova. Mas me parece extremamente salutar do ponto de vista exatamente da instrução que se possa ter, a visão, aliás, a expressão de Vossa Excelência ontem, se eu não me engano, da floresta como um todo, tendo em vista o número de processos que, inclusive, já, mesmo que não seja ainda aos 20, certamente já há um número suficiente para trazer essa reunião e ter uma visão muito mais ampla do que ocorreu lá em benefício da ordem pública e da lei eleitoral. É nesse sentido apenas e acompanho integralmente a questão colocada. Desembargador Amadeu. Senhor presidente, se me permite, renovando as saudações, se me permite me dirigir diretamente ao doutor Sgarbossa, só para um pequeno esclarecimento. A ação que eu julguei ontem, o recurso que foi julgado ontem, não houve dilação probatória, foi praticamente um julgamento antecipado com as provas que a representada acostou aos autos. Nesses outros 19 ou 20 casos que o senhor referiu, em algum deles chegou a haver instrução correspondente? Não, Excelência, foram todos na mesma linha que o senhor acaba de resumir. Eu estou de acordo com a proposição do desembargador Silvio, mas entendo que vai ser um pouco difícil para equacionar essas questões de conexão sem essa prova produzida na instância inferior. Mas eu totalmente de acordo. Senhor presidente, eu creio que a proposição do desembargador Silvio é a mais adequada possível, né? Me parece evidente aqui, dentro do conceito elástico, a conexão entre todas essas demandas, não é? E já antes, na conversa anterior, referia àquela que considero a obra, todas as suas obras são maravilhosas, do professor Barbosa Moreira, seus comentários quanto ao processo, as suas obras sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada, são magníficas, mas de todas, a que eu considero a melhor para mim, e também numa conversa com o desembargador Fabrício, também a opinião dele, é aquela pequena grande obra denominada da conexão de causas como pressuposto da reconvenção. Permite uma parte, Maduro? Sim. Uma parte. Eu acho que está ombreando com esta obra aquela tese de doutorado sobre o litisconsórcio unitário facultativo. Sim, também é extrema. Está ombreando. Talvez um pouquinho abaixo, mas só trazer essa discutir. É uma obra fantástica. E pena que o ministro Fux, discípulo do aluno e discípulo querido, professor Barbosa Moreira, tanto no litisconsórcio quanto na conexão, não introduziu de uma forma mais clara as proposições do professor Barbosa Moreira, né? E que tratássemos não tanto do litisconsórcio necessário, mas do unitário,
que tem um regime muito próprio, muito diferenciado. Mas, obrigado pela parte, desculpe. Não, sempre agradeço sempre as intervenções de todos. E a conexão, ela existe, e nessa obra do professor Barbosa Moreira cita os códigos, a época mais recente, dos anos 70, belga e francês, em que a conexão não é desenhada com base na teoria dos elementos da ação. A teoria dos elementos da ação trouxe para o direito aquilo que nas ciências naturais se fizeram adiante. O direito, às vezes, parece que vem a reboque. Né? Buscar certos fatores de identificação entre as ações. E são aqueles três famosos elementos muito questionáveis numa abordagem mais aprofundada. Mas, seja como for, propôs o professor Barbosa Moreira, e assim tem o julgado, e assim o fazia em sala de aula, que a conexão tem duas razões de ser. A primeira é evitar aquilo que denomina de conflito lógico de decisões, que é o que vai se espelhar agora no parágrafo 3º do artigo 55, bem lembrado pelo desembargador Silvio. E a segunda é quando houver uma interpenetração, a expressão é dele, de matéria fática, que haja uma matéria fática comum, que não precisa ser toda, haja um aproveitamento da instrução que se fizer, em que já se recolha toda a atividade instrutória relativamente a essa matéria fática comum, evitando sua dispersão e sua reprodução em mais de um processo. Aqui, pelo que eu posso ver, a matéria fática, claro, cada processo, como disse o desembargador Gerson, tem sua realidade, tem sua história, tem sua vida. E, aliás, é um alerta que eu sempre dou naquilo que eu denomino de jurisdição de massa. A jurisdição de massa tem uma tentação muito perigosa. É acreditarmos que tudo é comum e vai se reproduzindo em padrão de linha industrial. Eu recordo que quando estava no Tribunal de Alçada e julgava aqueles casos que envolviam limite de juros, havia casos de empréstimos rurais do Banco do Brasil em que a taxa de juros era inferior a 1% ao mês. Empréstimo rural, taxa de juros privilegiada. E a inicial, a contestação, a sentença, todas debatiam sobre 1%. E o autor ficou satisfeito quando a sentença deu o limite de 1%, mas a taxa de juros era de 8%. É um perigo esses processos repetitivos e acreditarmos que cada um não tem sua vida própria. Mas aqui parece que é muito comum, e até mais razão para a reunião. A espécie de prova que vem, aquela do correio, não é? As situações parecem até que dão razão, aqui houve uma maquinação muito parecida em tipo de demonstração probatória. Então, valendo-me das expressões de ontem do desembargador Silvio, nada como ter a visão da floresta, e não árvore a árvore. E nesses casos de uma maquinação coletiva é importantíssimo isso. É fundamental até para definirmos. Não é? A semelhança da prova indiciária, né? Indício por indício não leva a nada. Eu, brincando com os alunos, dizer que um homem e uma mulher estão juntos é um indício que não leva a nada. Na mesma casa, é outro indício que não leva a nada. No quarto, bom, aí já é outro indício que em si, estarem juntos no mesmo quarto, né? Deitados na cama, também é um indício que em si. Agora, vamos juntando tudo isso aí, mais adiante, não é? Então, é o caso, não é? De sorte que me parece perfeitamente oportuno este órgão deliberar, até para legitimar, na reunião dos recursos já existentes, nas perfeitas, dignas e aprofundadas mãos do desembargador Silvio. E os recursos que vierem, aqui também a distribuição já ser direcionada ao desembargador Silvio, concentrando nele todos esses recursos. E ele poderá ter uma ideia, poderá separar o joio do trigo, do que reclama apreciação conjunta, do que é perfeitamente separado. O caso de ontem do desembargador Butelli, também fizemos essas considerações quanto ao cabimento ali da apreciação isolada, mas a partir de agora que vai chegando esses recursos, vão aparecendo, começamos a ter uma compreensão já mais
amadurecida sobre eventual realidade que tenha ocorrido nesse município. De sorte que seria o caso, então, desse órgão especial deliberar formalmente a redistribuição dos processos que houver nessa corte para o desembargador Silvio, a distribuição dos futuros processos sobre essa matéria que aqui chegarem ao desembargador Silvio, e caberá a eles, eventualmente, separar os recursos que tenham vida própria, autonomia decisória, e deliberar, se quiser monocraticamente, ou trazer o órgão especial, sobre ou a desconstituição dessas sentenças, para que seja feita no primeiro grau uma instrução conjunta, ou o Código atual permite a definição de uma diligência probatória, né, que evidentemente vai ser acompanhada pelas partes, terão oportunidade de ela participar e quanto a ela se manifestar. Mas isso no segundo passo em relação ao desembargador Silvio. E considerando e agradecendo a manifestação anteriormente feita pelo desembargador Gustavo, toda oportunidade, Sua Excelência suscita eventual atuação da Corregedoria Eleitoral nessa área, sobre esses fatos. Então, pediria à Corte que fosse remetida cópia do acordo, à Corregedoria, do acordo do desembargador Butelli, e mais dessa sentada, para que lá pudéssemos desencadear esse tipo de atuação. Agradeço especialmente ao desembargador Gustavo esta manifestação, essa sugestão inteiramente pertinente e oportuna. É como voto, senhor presidente. Desculpa a extensão. Hoje eu estou aqui, desembargador Silvio, desfazendo a ideia da atividade. Excelente. Muito bem. Bem, colegas, acho que todos já se manifestaram. Né? Não sei se o doutor Fábio, presidente. Sim, agora, isso que todos os julgadores já se manifestaram. E fica, então, pela ordem, o doutor Paulo César, se quiser fazer alguma observação, e o doutor Fábio Venzon também. Doutor Paulo César, por gentileza, algo a acrescentar? Hoje não julgaremos o mérito, como o senhor, como Vossa Excelência já percebeu. Certo, certo. Inicialmente, só gostaria de fazer a saudação à Corte, a todos os integrantes, ao procurador também, faço a minha saudação, aos eventuais. Excelência, eu aplaudo a iniciativa da Corte no sentido de ampliar essa percepção desses processos. O desembargador Silvio, eu tinha hoje preparado que trouxe os números exatos, como Vossa Excelência acabou de citar, numericamente iria citar e penso de acordo. O que acontece? Essencialmente, o que eu identifico é essa questão do cerceamento que impediu essa outra produção de provas e que, efetivamente, houve essa como usei o termo ontem, essa ampliação de orquestração. Como, por exemplo, essa questão do correio que o desembargador Amadeu citou ontem. O que ocorre? O que eu identifico? Que há algumas particularidades que necessitam uma ampla análise, porque um dos argumentos, citado ontem, você bem em breve, desembargador, só para... a pessoa foi citada num lugar, mas na contestação ela disse que já estava morando em outro, só para mostrar. Nesse processo, a pessoa, e existem vários iguais, se apresenta para transferência dizendo, olha, o meu endereço é tal, e em contestação, e vem e diz, não, é vínculo afetivo, é vínculo de trabalho, sei lá, muda o argumento de quando se apresentam essas situações, porque eu acho que não se acreditava que fosse haver impugnações a essas transferências, e existe uma série de particularidades que me parece que vai ser muito apropriada e útil a sugestão que o desembargador Silvio trouxe. Então, eu só quero agradecer e acho que estamos dando um passo em prol da liberdade do voto. Obrigado. Doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, acho bastante interessante a decisão, acho que vai conferir maior efetividade aí na atuação, essa visão global que tem que se ter desses processos, o big picture, que costumam dizer, né?
faço as seguintes ponderações. E, de certa forma, eu recebi todos os processos, eu olhei esse processo. Meu parecer não mudou. Mas eu acho interessante, tem algumas coisas, e talvez também o próprio procurador, ele pode, talvez, trazer mais algum elemento, esclarecimento, que pode até mudar, porque eu digo, volto a frisar, né, o que eu coloco nos meus pareceres e falei, tem uma preocupação muito grande com isso, principalmente em municípios pequenos. O meu parecer nesses casos todos foi pelo desprovimento, porque havia sempre alguma prova. O de hoje, inclusive, é o que tem menos prova. O que seria julgador é o que tem menos prova. Mas os demais tem sempre alguma prova documental, como foi o de ontem, prova documental. E tem uma questão que eu gostaria que fosse esclarecido. Para mim, não foi esclarecido. E, inclusive, cito, nesse processo, fui dar uma olhada, o juiz menciona expressamente e no recurso não foi esclarecido. É importante que as coisas estejam no processo, né? Então, como é que essas pessoas que não residem, elas foram intimadas através de AR na residência em Caseiros? Essa é a questão, porque é uma AR, a pessoa assinou o AR. Né? Isso aí tem que ser esclarecido. Isso não foi esclarecido no recurso, não está ali no recurso, fui dar uma lida agora, e constou da sentença, inclusive foi um dos fundamentos da sentença. Então, isso é um ponto que é importante, porque foi um ponto no qual eu me ative para entender que havia prova, além dos demais documentos, né, mas digo, esse processo de hoje, inclusive, é um dos mais fracos, porque só tem a conta de luz, enfim, mas tem outros que têm prova muito mais forte do que a de hoje, como foi o de ontem, que tinha até filho na escola. Né? Então, assim, essa questão do AR, para mim, foi muito importante. Agora, também faço outro contraponto. Né? Foi pedido no primeiro grau, na inicial, a vistoria por oficial de justiça. E isso, muitas vezes, é feito nas zonas eleitorais. Vai o oficial de justiça verificar se a pessoa reside lá. Tivemos um outro processo aqui da Corte, que se verificou uma fraude eleitoral claríssima, inclusive envolvendo um servidor da prefeitura, foi um dos últimos que a gente julgou no ano passado, foi um caso que nós julgamos no ano passado de um determinado município, tinha um servidor da prefeitura que acompanhava as pessoas lá, né? Se verificou essa fraude, inclusive comuniquei ao Ministério Público, o Ministério Público denunciou essa pessoa, né? E naquele caso o oficial de justiça foi no local. Neste caso foi pedido, na inicial, e eu só não me manifestei, no meu parecer, que fosse anulada a sentença para que fosse feito, ou que fosse convertido em diligência, porque no recurso não foi reiterado isso. Mesmo na réplica, depois de indeferido, mesmo na réplica não foi reiterado isso. O que se pediu foi anulação por causa da prova oral, para o tipo de testemunhas, que eu não entendo que seja a prova mais fidedigna. Né? Nesse caso, por exemplo, a inicial, nesse processo de hoje, por exemplo, a inicial vem com um documento de uma vizinha dizendo que a pessoa não mora. Já na contestação, eles infirmam essa pessoa dizendo que é totalmente parcial. Aí vem a questão da prova testemunhal. A prova testemunhal é mais frágil nesses casos. Agora, uma vistoria do oficial de justiça, não. É uma prova bastante contundente. Só que, no recurso, não se pediu anulação para que essa prova que foi requerida lá na inicial, depois não foi, mas depois de indeferida, não foi requerida novamente. Por isso, eu mencionei que não tinha sido requerida. E aí entendi que não era o caso de anulação. Mas, se a Corte entender de converter o julgamento em diligência nesses processos todos, para que se realize uma vistoria, eu acho uma providência extremamente pertinente. E acho que houve um equívoco do magistrado quando ele indefere essa prova dizendo o seguinte, dizendo que poderia a parte fazer ele a prova, do tipo, e aí o juiz dá um exemplo, trazer uma ata de inspeção por meio da qual o tabelião constata que alguém está residindo no imóvel, uma ata de vistoria por meio da qual, por exemplo, ou seja, ele pede que a parte peça para um tabelião para que lá fazer essa prova. Muito bem, se nós estivéssemos tratando de processos de caráter de interesse meramente particular, eu concordo. Se ele pode fazer uma prova, por que ele tem que pedir para o juiz? O judiciário, né, é princípio da jurisdição, né, só deve agir se a pessoa não consegue, de ponte própria, realizar a prova. Mas nesse caso existe um interesse público. Por isso que nas zonas eleitorais os magistrados deferem essa prova. Eu discordo disso, eu só não entendi que deveria converter em programa de diligência para realizar isso porque não foi requerido. Eu reconheço. Mas agora, diante da reunião dos processos, eu só alerto porque essa seria uma prova bastante interessante ser feita, a conversão do julgamento em diligência para que um oficial de justiça fosse em todos esses locais e certificasse a situação, que se a pessoa está lá e muitas vezes os oficiais de justiça da justiça eleitoral, eles falam com os vizinhos, eles veem a situação realmente. Né? Então, acho que é uma prova bastante pertinente. Mas é de pleno acordo o Ministério Público com a reunião dos processos. Senhor presidente, me permite, hoje eu estou loquaz. A sugestão do doutor Fábio é muito interessante. E eu vou recordar uma das situações mais burlescas que passei a esse respeito. Quando estava numa gestão de família em Canoas, tinha um caso da época da separação litigiosa, em que o marido tinha dito que fora trabalhar
E a esposa disse que não tinha ido trabalhar. E teve, não sei por que cargas d'água, uma diligência, doutor Fábio, que tocou uma oficial de justiça. E ela foi relacionada como testemunha. E chegou na audiência, o advogado perguntou para ela, não, mas ele estava no estacionamento lá do prédio. Ela disse, não estava. E ela tinha rolado carro por carro. Essa ela tinha, todas as placas. Não, mas ele não estava lá. A empresa tinha uma outra. Fui lá, anotou o endereço, toquei no interfone tantas vezes. Não, ele não estava lá. Se for um oficial de justiça desse quilate, é o que nós pedimos em termos de instrução. E só para registrar o doutor Desgarbosa, Lagoa Vermelha, também, ontem eu falei dos Lima, família Lima, mas também lá é terra adotiva da ministra Andrighi. Sim. Embora ela tenha nascido em Soledade, a família dela se mudou para Lagoa Vermelha e se criou lá, e tem vínculos com Lagoa Vermelha. Né? Correto, sim. Tem um advogado aqui, Andrighi. Sim. Muito bem. Senhor presidente, eu só gostaria também de fazer, na medida em que o desembargador Hermínio está com uma loquacidade que é sempre muito bem-vinda, ele tem 6 vezes mais do que eu, hoje, o direito de falar em função do resultado de ontem do seu time, uma brilhante vitória. Mas eu queria também endossar a proposição do Dr. Fábio, já adianta o Dr. Desgarbosa, e até já começando, e não vejo nenhum problema quanto a isso, pela transparência da Corte, até para o desembargador Silvio, de que acho que nós vamos caminhar, sem dúvida nenhuma, para a necessidade, não estou aqui, obviamente, votando, porque não está em pauta, mas para a necessidade realmente de ampliar essa instrução, na linha, inclusive, defendida pelo Dr. Fábio Benzon. Porque senão não fará, como lembrou bem o desembargador, mas deu muito sentido essa reunião para lidar só com as provas que já estão no momento, pelo visto que em todas elas houve essa uniformidade de tratamento só documental. Mas, enfim, isso nós vamos examinar depois quando o Dr. Silvio vier. Muito obrigado. Muito bem. Então, recurso 060-025-85 de Lagoa Vermelha. Vamos, doutor Rogério, anote, por gentileza, a tira aí, depois complementamos. Mas eu improvisei aqui uma tira nos seguintes termos. Converter o julgamento em diligência unânime para reunir os processos em distribuição ao desembargador Silvio Moraes, em reunião, com compensação. E determinaram ainda a extração de cópias desta ata, como do acórdão relatado pelo desembargador Butelli, para remessa à douta à Egrégia Corregedoria Eleitoral. Depois damos mas fica então convertido em diligência, motivo pelo qual o doutor Paulo Sérgio Garbosa hoje não haverá sustentação de mérito, porque não haverá julgamento de mérito. Né? Foi muito competente a sustentação do desembargador Garbosa ontem, que me deixou questionando essas questões. Né? Os fatos aqui me facilitaram. Semana que vem já estão pautados, tem acho que uns 2, 3, então todos esses já vão ser retirados. Sim. Ok. Certamente que sim. Certo. Eu agradeço a atenção e compreendo, aceito a crítica que foi feita tanto ontem pelo desembargador Hermínio, pelo Dr. Fábio, mas existem diversas particularidades que impedem a melhor instrução, por isso que a minha insistência com relação ao cerceamento. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a Corte e fico no aguardo desse encaminhamento de Vossa Excelência. Presidente, permite? Não, doutor Desgarbosa, não fiz crítica nenhuma, não, ontem, reconheci a qualidade do seu trabalho, não leve como crítica, não, às vezes eu sou meio veemente. Ontem o senhor citou a questão que seria mais apropriado. Mas daí o advogado sabe, tem seus motivos, né? Não, ali foi só uma cogitação, mas jamais crítica aí. Até porque o Zé Garbosa, eu vou contar, tem o seu irmão, que é promotor, foi meu aluno e se dava muito lá com o meu pessoal do gabinete, né? Então, eu acho que é o Marcelo, vereador das bicicletas, né? Essa vez ele não se reelegeu, mas é o Marcelo. E o promotor é o Fernando. Isso, Fernando, isso. Eu fui relator do especial do caso do projeto de lei de que ele é autor, né?
que se julgou improcedente a ação direta, né? A primeira coisa disse, olha, eu não sou suspeito porque eu não sei andar de bicicleta, essa é uma das minhas frustrações. Mas eu faço como as palavras do doutor Gerson, sempre ficamos no aguardo da sua audição para aprender, doutor Arminio. Muito bem. Tá bom, então. Tchau, obrigado. Até lá, doutor. Então, prosseguindo, o próximo julgamento é o mandado de segurança 060-05-80-89, de presidente Lucena, relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa, e eu passo desde logo a palavra ao eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Presidente, renovando as saudações. Então, mandado de segurança do MDB, presidente Lucena, contra ato do juiz da centésima da Zona 118, Distância Velha, que nos autos da ação de investigação judicial eleitoral, ajuizada pelo impetrante em face de Gilmar Nac, Luiz Espanhol e Joel Metz, no pleito de 2020 daquele município, assim como em face de Adriana, denegou em parte tutela Adriana, Rejane, Carlos, denegou em parte tutela provisória de urgência postulada naqueles autos, no ponto que objetivava a busca, apreensão e quebra de sigilo de celulares de Gilmar, Luiz, Joel, Adriana e Rejane, assim como a suspensão da diplomação dos candidatos investigados. Bom, nós mencionamos aqui a extinção do feito sem resolução do mérito, em parte, tocante, em virtude da ausência superveniente do interesse processual, vez que a diplomação já ocorreu, né? Ele queria a suspensão da diplomação, já ocorreu. Em relação à apreensão dos celulares, estamos mencionando que seria uma providência que, nesse momento, já não se faz mais, se verifica que não teria maior utilidade, constrangedora, e não teria utilidade no caso. Por quê? A partir do momento em que os investigados já foram citados para a AIS, conforme mandados devidamente cumpridos, constados no dia 10 de janeiro, tendo recebido cópia da inicial, onde consta o pedido de busca e apreensão dos celulares, esse pedido consta na inicial, né? Então, já estavam cientes de que haveria esse pedido tinha esse pedido de busca e apreensão, então, obviamente, o que tinha nos celulares foi retirado, né? Então, em virtude disso, não sendo uma providência que agora se parece útil, né, gravosa, e, ao mesmo tempo, não demonstra ser útil para a instrução, nós estamos opinando aqui nesse ponto, então, também pela denegação da segurança. Muito bem. Com a palavra o eminente relator, desembargador Armínio. Presidente, agora eu vou recuperar meu conceito. O voto é praticamente idêntico ao parecer ministerial, sempre bem lançado. Estou apenas considerar prejudicado o pedido de suspensão da diplomação, o pedido disso, e numero pela denegação da segurança. É o voto, senhor presidente. Muito bem. Consulto os colegas se alguém fazer qualquer manifestação de voto. Eu quero, presidente, só dizer para o doutor desembargador Armínio que a gente sempre colhe com as manifestações dele. De onde eu brinquei, vou ser objetivo tanto quanto ele, mas realmente, desembargador, não se acanhe, por favor, e nos brindar com as suas aulas de processo civil também. Não, eu até ia fazer uma referência. Vossa Excelência começou prometendo o seu objetivo, mas não conseguiu, dali a pouco derrapou. Eu ia fazer essa observação de não chega. Muito bem. Os colegas já foi oportunizado, todos se manifestaram, então, mandado de segurança 060-05-80-89 de presidente Lucena, a unanimidade em preliminar julgaram prejudicado o pedido de suspensão da diplomação postulada pelo impetrante e, no mérito, denegaram a segurança. O próximo, colegas, é o 060-22-95-40 de Porto Alegre, relatoria... é um acordo, homologação de acordo extrajudicial, relatoria do eminente desembargador Gerson Fischmann, pedido da AGU. Então, com a palavra, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, pela homologação do acordo. Muito bem. Desembargador Gerson Fischmann. Senhor presidente, o desafio aqui é conseguir não ser objetivo, na linha do parecer homologando o acordo. Perfeitamente. Os demais estão todos de acordo, conforme votos lançados na rede, então, processo 060-22-95-40, a unanimidade homologaram o acordo extrajudicial. Recurso 060-040126, Santa Vitória do Palmar,
Relatoria do eminente desembargador Gustavo de Effenteler. Recurso apresentado pelo PT, órgão municipal de Santa Vitória do Palmar. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações. Recurso eleitoral interposto contra a sentença exarada pelo juiz da 43ª Zona Eleitoral, Santa Vitória do Palmar, que, acolhendo o parecer ministerial, julgou improcedente a age combinada com representação por conduta vedada e abuso de poder político, de autoridade, proposta pela coligação Frente Popular de Santa Vitória do Palmar, em face de Wellington Baciel dos Santos e Sidney Nunes das Neves, candidatos à reeleição aos cargos de prefeito e vice-prefeito pela coligação Santa Vitória melhorou, vai melhorar. Encerrada a instrução, né, sobre a sentença que julgou improcedente a ação porque entendeu que as publicações postais aventadas pelo representante como ilícitas não caracterizam publicidade institucional, uma vez que realizadas na página pessoal do candidato e não da prefeitura municipal, e não se utilizam, ao menos não há elementos para tal afirmação, de material, serviço ou pessoal custeado pelo poder público, e afastou o pedido de condenação e litigância de má-fé. Então, esse caso aqui se assemelha muito com outros que já foram julgados pela Corte, em que não há uma publicidade institucional, ou seja, paga com recursos públicos na página da prefeitura, mas sim o candidato à reeleição, ele coloca na sua página pessoal aquilo que tem feito à frente da prefeitura, né? E aquilo que a gente sempre menciona, da mesma forma que ele pode colocar na sua propaganda, dizer o que tem feito, ele pode ser criticado pelo que não tem feito, né? Então, seus adversários vão criticá-lo, então ele também pode dizer por que ele está melhor credenciado para assumir para ser reeleito, né? Então, tem as mensagens, por exemplo, foram transcritas algumas, são assim, em 19 de dezembro de 2020, isso é a sua data, consta a seguinte publicação, 19 de dezembro de 2020, ao meio-dia e 6, publicação da realização de serviços de iluminação pública. Aí a publicação é a seguinte: enquanto os adversários me batem, eu trabalho. Iniciamos pela Dom Diogo a troca da iluminação antiga por LED, serão cerca de 1.700. Aí tem outra que ele coloca outro dia, Vilancel me melhorou, vai melhorar, enquanto eu trabalho, eles... Aí tem uma outra, a gente segue dando luz para toda a cidade. Enfim, ele está falando aquilo que faz, mas ele está fazendo isso na página pessoal, sem gasto de recursos públicos, né? Tem um caso até que vai ser julgado pela Corte, naquele caso eu entendi, até pode ser a Corte, naquele caso não entendo, mas aqui eu entendo que é diferente daquele. Naquele caso, vai a secretária, na propaganda eleitoral, gratuita, vai a secretária municipal e pratica um ato de secretária municipal. Ela chega e diz, praticamente convoca, olha, tal dia podem comparecer no posto de saúde porque serão atendidos gratuitamente, porque nós estamos no Outubro Rosa, não sei o quê. Então, ela chega e diz um dia futuro, onde as pessoas podem ir para serem atendidos e receberem o atendimento gratuito no posto de saúde. Ali me pareceu que era um ato tipo da própria secretaria. Então, uma confusão aí da propaganda eleitoral com a atividade da autoridade. Naquele caso, eu entendi que havia. Nesse caso, não. Nesse caso, ele está simplesmente dizendo coisas que já fez e tal, que até algumas que vão acontecer, mas dentro de um contexto de propaganda eleitoral, não dentro de um contexto da autoridade convocando as pessoas, por exemplo, né? Então, aqui nos pareceu, até do Dr. Pumes, mas estamos concordando aqui com ele também, no sentido de que está na mesma linha dos outros casos já julgados pela Corte, em que trata-se, na verdade, apenas de propaganda eleitoral, razão pela qual nós estamos opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Muito bem. Com a palavra, o eminente desembargador Gustavo de Effenteler. Eminente presidente, eminentes colegas, demais integrantes da Corte, eminente doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, ilustríssimo doutor Rogério, nosso secretário nesta sessão, estimados servidores do TRE, um abraço fraterno, especialíssimo ao nosso colega e amigo Miguel Ramos, né, em função do infortúnio familiar enfrentado nestes dias, e uma saudação especial à nossa audiência. Senhor presidente, eu estou acolhendo integralmente os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau, de modo a desprover o recurso, e, por consequência, estou também encampando a posição adotada e agora exposta pelo Ministério Público Eleitoral ao entendimento de que não se caracterizou nenhum descumprimento da legislação eleitoral atinente, não houve abuso de poder político, abuso de poder econômico, não houve utilização de páginas institucionais para divulgação dos feitos, das realizações do candidato à reeleição, de forma que eu estou, então, encaminhando meu voto pelo desprovimento do recurso, mantendo íntegra a sentença dos seus próprios fundamentos. Muito bem.
Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar em voto. Então, proclamando o resultado, 060-0401-26, de Santa Vitória do Palmar, negaram provimento unânime. O próximo julgamento é o do recurso 060-0601-46, de Gravataí, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, e recurso apresentado por Dimas Souza da Costa e outros. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Presidente, renovando as saudações, recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou procedente, representação formada pela coligação Gravataí não pode parar, em face de coligação toda a força para Gravataí, Dimas Souza da Costa e Fernando Kercher Pacheco, por propaganda consistente em uso de faixa produzindo efeito outdoor no caso. No parecer, e também, salvo engano aqui do Dr. Pumes, também esse parecer, entendeu-se que, porque a alegação dele é de que isso aí seria o Comitê Central, estaria à frente do Comitê Central, e em relação ao Comitê Central, nós sabemos que tem uma regra específica que permite que se coloque ali uma faixa com até 4 metros quadrados, que não exceda 4 metros quadrados. Isso só é possível no Comitê Central, até porque nós sabemos que a propaganda, então, não pode ter mais de meio metro quadrado nos demais locais. Né? Sendo que, acima de meio metro quadrado, a depender das circunstâncias, pode caracterizar ou não o efeito outdoor. Né? Nós temos aí julgamentos do TSE e aqui do TRE, que mesmo abaixo de 4 metros quadrados, entendeu que da forma como tinha sido colocado, o formato, confere o efeito outdoor. Acima de 4 metros quadrados é quase uma presunção, abaixo é possível sim haver o efeito outdoor, dependendo da forma como é colocado. E nesse caso se entendeu que havia o efeito outdoor e que não estava no Comitê Central, porque foi colocado assim à beira de uma rodovia, num local assim que não tem nenhum prédio por perto. Eles alegam que foi colocado no prédio, levantaram um pouco para poder, mas assim, na imagem que eu verificado nos autos, pode até estar próximo, mas assim, não se verifica assim, né, essa faixa está colocada no Comitê Central efetivamente. Então, parecer do Dr. Pumes aqui, que nós estamos aqui mantendo, ele apenas faz a ressalva, né, da necessidade de que a multa seja fixada em R$5.000, não haveria razão para fixar a multa em 10 mil. Uma única faixa, não há motivo para que a multa seja fixada acima do mínimo legal. Então, ele opina, aqui o Ministério Público opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para reduzir a multa ao valor de R$5.000. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, eu me associo a todos os cumprimentos feitos pelos eminentes colegas que me antecederam, em especial ao nosso querido, estimado amigo, desembargador Miguel Ramos, né, pela perda que teve recentemente. Fomos brindados ontem e hoje com verdadeiras aulas de processo do nosso grande mestre aqui, o desembargador Armínio Rosa. O que diz respeito à questão dos autos, senhor presidente, sendo bem objetivo, acompanhe integralmente o meu voto nos termos do parecer. O meu voto é pelo parcial provimento, reduzindo a multa para R$5.000, nos termos do parecer. Esse é o voto. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja se manifestar sobre votos. Então, proclamando o resultado do recurso 060060146 de Gravataí, a unanimidade deram parcial provimento, apenas para reduzir a multa para R$5.000, nos termos do artigo 26 da Resolução TSE 23.610 de 2019. O último processo da pauta jurisdicional é o recurso 0600628/17, procedência Novo Hamburgo, relatoria do eminente desembargador Amadeu Butelli, recurso apresentado pela coligação Em Direita Novo Hamburgo. Com a palavra, o eminente procurador, doutor Fábio Venzon. Senhor presidente, renovando as saudações, nesse caso, trata-se de recurso eleitoral, né, interposto pela coligação de direita Novo Hamburgo, em face de decisão proferida pelo juiz eleitoral de Novo Hamburgo, extinguiu o feito por reconhecer sua incompetência para o processo, pois o objeto não versaria sobre pesquisa eleitoral, mas sim sobre propaganda. Nós entendemos assim que da inicial ela descreve efetivamente uma situação de
ela afirma que há pesquisa, ela fala em pesquisa fraudulenta, enfim, mas ela está tratando de pesquisa e não de propaganda. Inclusive, ela pede a multa, a aplicação, está na inicial, a aplicação da multa por pesquisa sem registro. Ela pede a aplicação da multa por pesquisa sem registro, né? Então, ainda que ao final se julgue improcedente, mas a competência é fixada com base no que é descrito na inicial, no que é alegado, né, e não no que está provado ou não. Então, nós estamos entendendo. Aqui, antes disso, inclusive, tem que fazer uma ressalva aqui, quanto aos pressupostos de admissibilidade recursal. Não deve ser admitido diante da perda do objeto no tocante ao pedido de remoção da publicação da pesquisa, porque já passada a campanha, já esse pedido já não faz mais sentido, né? Mas como tem o pedido de multa, então, sim, o pedido para prosseguimento do feito no primeiro grau, nós estamos entendendo que realmente... aqui tem mais uma outra questão, a preliminar de legitimidade passiva. O candidato recorrido alega a sua ilegitimidade passiva, pois não seria o responsável pela divulgação da pesquisa regular, tendo inclusive registrado boletim de ocorrência em relação ao fato. Mas, conforme a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas com base nos fatos alegados na inicial, né? E nesse sentido é afirmado na exordial a responsabilidade do candidato recorrido, na medida em que foi intimado ao dia da divulgação regular, inclusive para que providenciasse retirada junto ao seu apoiador, ou ao menos se manifestasse no próprio site onde estava sendo postada a divulgação para negar a existência da pesquisa, sendo que não teria adotado qualquer providência para fazer cessar o ilícito. Quanto ao boletim de ocorrência que esse candidato teria feito, né, esclarece o representante que não nominava como autor do ilícito o representado Dimas Rosalino, porque o candidato diz que não tem nada a ver com o assunto, né, e até junto ao boletim de ocorrência, ele traz razões pelas quais entende que ele é responsável, né, entendendo que isso aí tem que ser analisado em matéria de mérito. Então, não é o caso de afastar desde logo. E quanto à questão da competência, como nós mencionamos anteriormente, é alegada a existência, então, dessa pesquisa divulgada de forma irregular, também menciona que essa seria fraudulenta, e ao final, eles requerem a retirada da referida publicação, bem como a aplicação da multa prevista no artigo 17 da Resolução 23.600, que corresponde àquela esculpida no parágrafo 3º do artigo 33 da Lei 9.504, que é exatamente a hipótese de multa por divulgação de pesquisa sem registro. Então estamos entendendo que aqui a matéria que se trata é sobre divulgação de pesquisa e não sobre propaganda, razão pela qual o magistrado é competente, devendo, então, não ser conhecido o recurso em relação ao pedido de remoção do conteúdo, e, no mérito, provido parcialmente para reconhecer a competência do juiz atual com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito nos seus anteriores termos. Muito bem. Com a palavra, eminente relator, desembargador Amadeu Butelli. Senhor presidente, renovando as saudações, eu reafirmo, como já havia feito, não pessoalmente, mas virtualmente, por ocasião do passamento do pai do desembargador Miguel Ramos, colega integrante desta corte, em renovar esses sinceros sentimentos pela perda familiar. Com relação ao recurso, o voto vai exatamente na linha preconizada pelo procurador regional eleitoral, doutor Venzon, um pequeno acréscimo. O magistrado de primeiro grau entendeu pela extinção do feito de plano, manifestando ser incompetente para tal. Eu deduzi que essa decisão decorre da circunstância de Novo Hamburgo conter 2 zonas eleitorais, e certamente a distribuição de competência para os assuntos da eleição deve ter sido separada lá, uma zona com competência para a propaganda propriamente dita e outra zona para as questões de pesquisa e eventuais outras. De modo que o magistrado, então, entendeu de plano tratar-se de uma questão de propaganda, não levando adiante a instrução, entendendo que a competência não seria dele. Não remeteu ao colega, tanto que isso, na primeira petição, antes do exercício do recurso, o interessado instou o magistrado a respeito, e a decisão em despacho do magistrado disse assim que o recorrente, o interessado deveria optar ou pela remessa, requerer em 24 horas a remessa à 76ª zona eleitoral, ou protocolar o recurso em que hora estamos examinando. De modo que, então,
eu voto por rejeitar a preliminar de legitimidade passiva da parte Rodrigo Lorenzini Zucco, pelos fundamentos já mencionados pelo Dr. Venzon, não conhecer do recurso em relação a pedido de remoção do conteúdo, em razão de já ultrapassada a fase de propaganda eleitoral e o pleito, e o provimento parcial para reconhecer a competência do juízo de primeiro grau para o processo de julgamento da representação posta em juízo. É assim como voto. Perfeito. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer manifestação de voto. Então, proclamando o resultado, recurso 060062817 de Novo Hamburgo, a unanimidade, rejeitaram a preliminar de ilegitimidade passiva e não conheceram do apelo em relação ao pedido de remoção do conteúdo, diante da ausência superveniente do interesse recursal. E, no mérito, deram provimento parcial para reconhecer a competência do juízo ACO para o processamento e julgamento da presente representação, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. Concluída a pauta jurisdicional, colegas, nós temos 2 processos administrativos. O primeiro deles é de minha relatoria, número 060004529, uma requisição, trata-se aqui de um pedido de requisição da servidora Ângela Roese, que ocupa o cargo de telefonista na Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Planalto, requisição solicitada pela meritíssima magistrada da 15ª Zona Eleitoral. Estando presentes os requisitos para a requisição, para atendimento da requisição, e havendo interesse da Justiça Eleitoral, o meu voto é pelo deferimento da requisição. Consulto os colegas como votam, estando todos de acordo, então, requisição de servidor número 060004529, deferida à unanimidade. O próximo e último processo da pauta é o processo administrativo número 6.800, 482.0.1962, 18.000, de relatoria do eminente desembargador Armínio da Rosa. Aqui se trata de um recurso interposto pelo José Carlos Gomes da Silva contra a decisão da presidente, uma punição administrativa ainda aplicada pela eminente desembargadora Marilene Bonzanini. O recurso foi para a corregedoria, não sei se o eminente relator quer se manifestar ou só divulgamos o resultado. Está sem som, presidente, desembargador Armínio. Está sem som. Não se deu conta ainda. Está sem som, não escutei. Já estou ouvindo? Então, tá, presidente. Não, algumas manifestações têm atenção ao recurso, não é? O relatório fica dispensado. É um caso de Tupanciretã. Eu referi, não sei se na sentada de ontem ou da semana passada, Tupanciretã, fui juiz de Tupanciretã como substituto, juiz de Santa Maria. E o prédio na saudação, doutor Leandro. O prédio do Foro de Tupanciretã era muito bonito. Era um daqueles prédios do Banco Pelotense. Não é? O Banco Pelotense, a falência dele é um caso à parte da nossa história. O desembargador Thompson poderia para nos brindar um dia com a história da falência do Banco Pelotense. Campo de Flores da Cunha, etc. E ele tinha esses prédios magníficos. De Tupanciretã era um desses prédios. Bem na esquina, prédio 2 andares, no andar de baixo ficava o júri, e Tupanciretã é uma das comarcas mais antigas do estado. E ali havia livros da comarca, atas, livros do júri, processos muito antigos, né, que espero que tenham sido recolhidos pelo nosso memorial. Não é? Talvez o prédio do Foro de Tupanciretã só perdesse em beleza para o de Jaguarão.
muito bonito. Eu não sei se o doutor Silvio, desembargador Silvio, que é ali da região, chegou a conhecer o antigo prédio do Foro de Jaguarão, com as paredes, com aqueles afrescos maravilhosos. Dom Pedrito também ganhou um prédio desse. Ah, bom, a alma pedritense. Tá bem, tá bem. Bom, o caso é aqui, o recorrente, ele admite as falhas. Ele admite que falha. Mas é o seguinte, em suma é o seguinte, são 3 argumentos básicos, que ele não tinha formação jurídica. Mas, na verdade, nós sabemos quantos funcionários temos que não têm formação jurídica, são excelentes funcionários. Aliás, quando fui juiz adjunto em Porto Alegre, na 9ª Vara Civil, que era um desdobramento da 1ª Vara Civil, o titular da 9ª Vara Civil era, então, Eduardo Furtado Fabrício, com quem muito aprendi. Os escrivães, o escrivão e seu ajudante, Araújo, que Araújo, né? Um deles era o Jairo, o presidente conheceu muito bem o Jairo, que depois de se aposentar foi na Ordem, trabalhou para a Ordem. Sim. Brum, era a família Brum Ferreira, trata-se com vários escrivães pelo Estado. O Jairo Araújo era depois foi ser secretário da Ordem. Ele tinha uma máquina no balcão, não sei se o desembargador Vilarinho lembra, que ele ficava ali digitando assim, uma velocidade impressionante aquela máquina. Mas não era formado. Uma parte novamente. Sim. Quando comecei a advocacia, o Jairo ficava exatamente no cartório com uma máquina de datilografia, e eu ia lá, recém-formado, e ele de longe, seu processo está no contador, vai pegar o livro. Não deixava nem entrar no cartório, ele sabia de cabeça os processos. Na advocacia do Banco do Brasil me aconteceu isso também, me lembro do Jairo. Mas o presidente tem uma história com ele, que outro dia eu conto aqui. Aplicou um trote no Jairo aí. O problema é que ele me falou e eu tenho memória de elefante, né? Ele já esqueceu, mas eu guardei. Bom, mas não tinham formulário. Aliás, a maioria dos nossos escrivães, né? A família Brum Ferreira nos deu vários escrivães. Eu tive um dos maiores escrivães, que guardo uma saudade imensa, de Santa Maria, e o outro, Brum Ferreira, era escrivão em Sananduva, o Tapejara, minto. Bom, ele não era formado em Direito. Aliás, nós tivemos grandes tribunos que não eram formados, formalmente não eram formados em Direito. Hoje eu estou loquaz, né? Mas já vamos terminando. O presidente se acalma que eu já estou terminando. Eu lembro aqui o pai do desembargador Ivo Gabriel, o doutor Bolívar Correia da Cunha, que não era formado em Direito. Eu não sei se por opção ideológica ou não. E era um grande advogado. Grande advogado. Não era advogado que não estava registrado na ordem, escrito na ordem. Quem o conheceu, ele deixou uma das obras mais valiosas sobre a servidão de aqueduto. E ele teve um caso, como ele não era inscrito na ordem, não ter formalmente se formado em Direito, houve um questionamento pela ordem quanto à condição dele poder exercer a profissão. E isso foi terminar, esse processo foi terminar no Supremo Tribunal Federal. E envolvia a liberdade de profissão da nossa Constituição castilhista, e o relator no Supremo Tribunal Federal foi o ministro Carlos Thompson Flores, onde o doutor Bolívar foi vitorioso. E o desembargador Ivo me disse que até hoje tem esse acórdão do ministro Thompson Flores, que eu quero pedir para ele cópia para repassar ao nosso desembargador Thompson Flores. Também um tio meu, era Rábula, aí por opção ideológica, tio Percy Abreu Lima, que atuou em Caxias do Sul e deu o nome à Casa de Cultura de Caxias do Sul. Tio Percy, ele era comunista ortodoxo e era o oposto do meu avô. Era interessante, 2 irmãos eram absolutamente opostos em termos de ideologia. Mas, pelo ideário comunista, né, ele, defendia a liberdade de profissão, pela mesma razão não contraiu o matrimônio formalmente, não é? Mas
quem conhece a história do tio Percy, ele foi um dos maiores advogados daquela região da Serra. E deixou obras valiosas. Daqui a pouco consegui ter acesso a uma delas. Só que não ter formação jurídica formal, não é nenhuma razão para que os processos não sejam bem cuidados. Fala também, o segundo argumento é que tem um quadro de servidor e aliás, nesse ponto, diga-se que o TRE tem dado, sim, cursos os mais completos aos seus servidores, suprindo eventuais deficiências de conhecimento. Com relação aos quadros servidores e carga de trabalho, o número já da comarca de Tupanciretã é muito baixo, é inexpressivo. E tem o seguinte, o antes, durante e depois. Antes e depois que o recorrente atuou nessa função, não tinha problema de andamento dos processos. O problema todo se centraliza durante o seu exercício nessa função, não é? Também uma queixa que os juízes não atendiam, não é? Mas se vê que a doutora Sueli Rabelo Dutra é das mais atuantes perante o cartório. E, por fim, o terceiro argumento sobra para os órgãos de gestão e fiscalização do tribunal. Em suma, é o seguinte, né? Se queixa que o tribunal não fiscalizava, mas aí é um argumento inteiramente desvalioso, né? Ninguém pode argumentar, olha, não fui fiscalizado, quem sabe que eu não fui punido, não fui advertido. Isso não é argumento, né? Mas tem sim o registro aqui de inspeções de 2013, 2016 e 2017. E por fim, quanto à ausência de dolo, aqui só falta a ele incidiria em crime se tivesse feito isso de propósito, né? De sorte que aqui não se cogita desse argumento. E não há, então, também, por derradeiro, a aplicação do ajustamento de conduta, o que já foi considerado na decisão de Vossa Excelência quando encaminhou o relatório da Comissão de Inspeção para a Presidência. Então, em atenção ao funcionário, ninguém gosta de punir, né, que tem procurador que foi devidamente intimado para essa sessão, eu estou desprovendo o recurso. É o voto, senhor presidente, pedido desculpas pela extensão. Não, imagina. Bem, então, colegas, os demais colegas se mantêm os votos já mantidos na rede, se alguém deseja se manifestar. Então, proclamando o resultado do recurso 4.820, 18.000, a unanimidade negaram o provimento ao recurso administrativo. Bem, colegas, com isso nós chegamos ao final da nossa sessão de hoje. Eu anuncio que agora, para aqueles que eventualmente possam ou tenham interesse, agora às 16 horas faremos a aula inaugural do ano letivo da EGERS 2021, que eu farei a abertura agora às 16 horas, estão todos convidados, e haverá palestra da doutora Mônica Caravegesic, historiadora, e que hoje falará a respeito do voto feminino no Brasil. Questão muito interessante. Presidente, só me permite, claro. Desculpar, eu queria estender meus sentimentos ao desembargador Miguel Ramos, não é? Da semelhança que todos os fizeram. Sim, muito bem. Sim, com certeza. E o doutor Miguel, o desembargador eleitoral Miguel, nosso amigo, está nos assistindo, né? Já se manifestou também agradecendo a toda a corte aqui no grupo. E eu, pessoalmente, sei da grande afinidade, do grande amor que tinha o desembargador Miguel pelo seu pai, né? E que agora nos deixou há poucos dias. Então, a corte já se manifestando, vai enviar as condolências. A próxima sessão, colegas, terça-feira, 16 de março, às 14 horas.
terça-feira, 16 de março, às 14 horas, a próxima sessão. Agradeço a participação de todos, desejo a todos muito bom trabalho. Então, e até a próxima sessão, se Deus quiser. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.